Boa noite, inscrito do canal, e boa noite a todos que estão assistindo esse vídeo. E se você gostou, deixe o seu comentário, se inscreva aí, dê uma forcinha pro canal das Comadres da Roça. Começa agora mais um conto que o povo conta. Olá, boa noite, me chamo Márcio. Esse conto que venho contar para vocês aconteceu quando eu tinha 31 anos. Foi em 2002, numa cidade bem pequenininha do interior de Minas Gerais. Não venho muito ao caso porque eu moro aqui até hoje, né? E o pessoal já vai saber de quem eu vou falar num instantinho. Eu estava na casa de um pastor que nós estava conversando, fazendo um estudo bíblico, né? Eu sempre fui muito de gostar de conhecer a palavra de Deus e gostava muito de estudar também sobre a palavra para futuramente eu ser um pastor, como hoje em dia eu sou um pastor. Mas esse meu interesse começou desde pequenininho, quando eu ia nos cultos com a minha mãe, eu via os pastores pregando, então eu comecei a frequentar a casa do pastor para ter aula, né, para poder estudar sobre a Bíblia, né. Aquele tempo assim não precisava tanto estudo como é agora para ser um pastor, né. Então, numa tarde que a gente estava lá estudando, né, o pastor explicando para eu, um pastor que é sensacional, que também não vou divulgar o nome, pois estou contando a história, as pessoas vão conhecer também, muito conhecido por essa redondeza. De repente, nós na metade dos estudos, bate uma senhora desesperada, ofegante no portão e grita: pastor, 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 você vem aqui, por favor, o meu filho está precisando de ajuda. O pastor: tô precisando de ajuda, por quê? Ele se machucou, está passando mar? Ela disse: não, pastor, é pior que isso. E o pastor falou com uma autoridade como se conhecesse a mulher e o menino, pelo modelo que ele falou. E ele falou para eu: você quer ir junto com eu lá para ajudar esse rapaz? Ou você quer esperar eu aqui? Eu disse: não, e eu vou junto. Até porque queria conhecer mais sobre a vida do pastor, o que o pastor fazia tanto. E a visita aos fiéis ia ser muito importante para eu também, para eu aprender um pouco mais. E nisso fomos. E a mulher no meio do caminho, ofegante: pastor, vamos andar mais rápido, eu não sei o que pode acontecer. E eu pensei comigo: coisa boa, de certo que não é que está acontecendo lá, né? Mas será que está morto? Mas eu ficava quietinho enquanto os dois proseavam. Aí ela falava: foi depois de tudo que aconteceu lá, que eu comentei com o senhor, e agora ele está quebrando todinha a minha casa. E o pastor e nós aumentamos um pouco o passo até. Não ficava muito longe. Quando chegamos lá, tem um polvarer pro lado de fora da casa. E dentro da casa, gente só escutava os estoriúros. E eu pensei: credo, será que é o rapaz que tá orando desse jeito? Falava umas coisas completamente diferentes. E o pastor olhou e falou: você fica aqui agora ou você quer ir junto? Eu confesso para você que eu fiquei assustado, e todos que estavam por ali estavam também com os olhos arregalados, porque parece que estava vendo uma coisa do outro mundo, e realmente era. Eu, por curiosidade, com medo, mas querendo ver, você consegue entender quando você está com medo, mas você quer ver as coisas? Ainda mais porque o pastor estava na frente, né? Então a gente automaticamente estava protegido. Quando adentramos aquela casa,
aquele homem, aquele rapaz que estava lá, Shirka, ele tem os olhos vermelhos, resburgalado, vermelho, não tinha a menina dos olhos, Shirka. Eu nunca tinha visto uma coisa daquela. E ele olhou assim pro pastor, e ele pisoteava, Shirka, naqueles vidros, ele quebrou a casa inteirinha, Shirka. Ele olhava pro pastor assim, pegava aquele escopo, o pastor ficou olhando para ele, Shirka, como esperando ele terminar o espetáculo. Ele catava aquele copo, ele quebrava assim, Shirka, ele tinha uma força que eu nunca vi ninguém quebrar um copo daquele modelo. Ele apertava o copo, Shirka, que quebrava, e eu pensava, pronto, entrou tudo nas mãos dele. Ele abria a mão assim, ó, não tinha um sangue na mão dele, Shirka. Aquilo me arrepiava. Ali eu percebi que era coisa de outro mundo, não era coisa de Deus, não. E Shirka, conforme ele quebrava, que esse caco ficava grande, ele pinchava na boca, ele mastigava e olhava pro pastor, meio que desaforando o pastor, sabe, Shirka? E o pastor sereno olhando para ele. E ele pisoteava, e ele pinchava copo na parede, quando ele não quebrava na mão. Shirka, veio a mãe dele e falou, pastor, o senhor não vai fazer nada? O pastor falou, eu vou, na hora certa. Shirka, todo mundo aterrorizado, e o pastor naquela calmaria, parece que ele estava numa comunhão tão grande com Deus, que ele parece que não estava ali presente, só observando o show continuar. Ô Shirka, ele pegou uma mesa que ele pinchou assim longe. Nisso, um rapaz veio e falou assim, esse pastor não faz nada, esse pastor parece que está com medo dele, deixa que eu vou lá resolver isso. E passou por nós, Shirka, como um desengonçado. Parece que não estava também nem nesse planeta. Eu não sei o que ele estava usando. Para eu que ali tinha muita coisa errada, mas tipo, arco, alguma coisa que estava bebo, né? Mas a mãe da criança, a mãe do rapaz sabia, né? O Shirka, do jeito que aquele homem foi para segurar o amigo dele, ele fez aquele homem voar, passou por nós assim, que parece que até o surviu do vento a gente escutou, bateu na parede e caiu no chão. E eu logo pensei, por isso que o pastor não saiu do lugar, né? Shirka, estava com muita vontade de sair para fora, não estava preparado para ver aquilo. Shirka, de repente o pastor começou a andar lentamente até onde estava o rapaz, dando aquele show. Ele orava, ele resmungava, olhava, até que ele falou, você se aproxima de Deus, disse para o pastor, você se aproxima de Deus para ver o que vai acontecer. E o pastor andando de leve, de repente ele falou, eu me aproximo sim, porque se você é poderoso, meu Deus é 2 até 20 vezes mais que você. E você não vai se mexer a partir de agora. Shirka, o pastor foi andando. Você acredita que aquele coisa fazia assim com a cabeça e não conseguia se mexer? Parecia que estava amarrado. O pastor foi se aproximando, e ele só resmungava, não aproxima Deus, não aproxima Deus. E o pastor foi se aproximando, Shirka, e colocou a mão na cabeça dele e repreendeu, dizendo, você vai-se embora daqui em nome de Jesus. E aquele bicho se contorcia, Shirka, se contorcia até que caiu no meio daqueles cacos de vidro e começou a se contorcer no chão. E o pastor, com a mão levada para ele se contorcendo, não empurrou o pastor e foi acalmando, parando de se contorcer, até que ele começou a falar, o que está acontecendo? O que eu fiz? Cadê minha mãe? O que está acontecendo? E o pastor, você voltou? Você voltou agora, né? Você está liberto, meu filho. Você está liberto.
Deus espera a hora certa para agir. Deus se manifesta na hora certa. Assim como se a gente escolher o mar, na hora certa ele se manifesta também. Shirka não entendi nada daquela prosa, mas fiquei ali até o final. Shirka, o pastor ajoelhou com ele, colocando a mão na cabeça dele, que logo se ajoelhou junto com o pastor e fez uma oração tão linda, repreendendo tudo quanto fosse maldição. E ali, Shirka, a gente conseguia sentir que aquele ambiente de guerra, de destruição, parece que foi se amenizando, o ar foi ficando mais limpo, parece que passou uma serenidade tão linda que o rapaz levantou, disse amém no final da oração e disse: vou tomar um banho. Depois nós prosseguimos mais. Shirka, ele entrou para o banheiro tomar banho, a mãe dele veio, chegou perto do pastor e deu um abraço no pastor e disse: pastor, depois do que ele fez, ele ficou nesse modelo aí. Eu disse para ele que não fizesse, que nem eu expliquei para o senhor. E eu curioso, Shirka. E ela disse: pastor, na verdade, ele foi pedir ajuda no lugar errado. Ele fez tudo o que fez por amor. O pastor disse: não, o amor não é assim. Amor se conquista e vem dos céus. E no caso dele, ele procurou coisa errada. E foi o que aconteceu. Ela falou: pastor, senta um pouquinho, eu preciso conversar. E começou a explicar o resto da história. Shirka disse que esse rapaz, ele gostava muito, muito, muito de uma moça que trabalhava com ele na empresa. Mas a moça nem olhava no grandozóio dele. E ele tinha um amigo que era muito do esperto para fazer simpatias, coisa arada. E ele começou a pedir para o amigo dele fazer, e o amigo dele fez várias simpatias para ele, né, conquistar a mulher da vida. E aí, Shirka disse que por um período deu certo. Ela até se interessou por ele e aí se casaram. Só que não durou nem 3 meses. Parece que desencantou da simpatia. E disse que nessa tarde que ele ficou nesse modelo, ele chegou enfurecido com o outro lá, dizendo que não existia, que só queriam pegar o dinheiro dele, não gastava mais nem uma colher de açúcar com esse tipo de coisa, porque da onde que esses negócios funcionam? Se funcionasse, tava um monte de gente rico. O mar não existe nem para fazer maldade para nós. Começou a desaforar desse. E a mãe dele disse que de repente os olhos dele envermelhou e parece que outra pessoa chegou para quebrar toda a casa deles. E a mãe dele, como era temente a Deus, evangélica, fervorosa, ela saiu correndo e foi chamar o pastor para repreender. Shirka, foi um dos maiores aprendizados que eu tive na minha vida. Deus existe e Deus é muito poderoso. E o outro também, ele existe, e se ele quiser agir, ele acaba com a vida das pessoas, como ia acabando com a vida desse rapaz. Disse Shirka também, na hora lá, ela, que ele sempre foi um rapaz muito bom coração, temente a Deus também, mas escolheu o caminho errado para pedir ajuda. Assim que ele saiu do banheiro, Shirka, ele saiu arrependido, dizendo que ele tinha falado coisa errada e que ele mereceu pagar o preço, né, quebrando a casa inteira, e diz ele que não se lembrava de nada. E a gente acredita, Shirka. E Shirka, logo a gente foi-se embora
E esse rapaz, ele virou também um pastor. É uma bênção na mão de Deus. E fica só uma questão na minha cabeça. As pessoas, elas têm o livre-arbítrio. Mas será que desde pequenininho a gente não aprende que criar o caminho melhor, o caminho bom, não é para o nosso futuro? A gente trilhando um caminho bom, a gente vai colher coisas boas no futuro. O mar, ele só permanece por um tempo também. O bem, a mesma coisa. Sempre temos que buscar mais fé em Deus, mais fé no nosso interior para se manter fiel a Deus. Porque a carne peca o tempo inteiro e a gente tem que lutar contra a carne. Gratidão, Shirka, por contar o meu conto. Agradecida a todos que escutaram. E fica aí mais um conto para vocês. Mais um conto que o povo conta.